Livro O Fruto de Suas Mãos, capítulo 6, parte 1. Deveres do lar. Número 1. Alegres deveres. Muitos anos atrás, eu era uma atarefada mãe de 3 crianças que tinham 4, 2 e outra menos de 1 ano. A vida era corrida e dificilmente havia tempo para descansar. Estava ocupada com muitas coisas mundanas como fraldas e lavanderia, e giz de cera e massa de modelar. Vez por outra, me pegava pensando no que acontecera com o ministério que eu tinha quando era solteira e trabalhava numa organização cristã. Isso era simplesmente aquela velha tentação da grama que é sempre mais verde. Certa noite, enquanto lavava os pratos, que era a última tarefa depois de pôr os pequenos para dormir, minha mente vagueou naquela direção. Eu não deveria estar liderando reuniões de estudos bíblicos? Não deveria estar envolvida em um evangelismo mais ativo? Não poderia estar discipulando alguém? Deus não quer que eu faça algo por Ele? Imediatamente entendi o que Deus queria que eu fizesse. Ele queria que eu lavasse os pratos. Mas segui perguntando se não havia outra coisa mais que Ele queria que eu fizesse. E entendi que sim, havia algo mais. Ele queria que eu os lavasse com alegria. À medida que eu refletia sobre isso, me dei conta daquilo que há muito já sabia. Deus me chamou para ser esposa, mãe e dona de casa. Por causa disso, todas as coisas mundanas que eu fazia eram consagradas, santificadas, tinham propósito e honravam a Deus. E eu deveria oferecer todas elas a Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Não somente isso, mas eu deveria também encontrar contentamento e satisfação em saber que estava fazendo tais coisas para o Senhor. Faz toda a diferença para a dona de casa cristã enxergar o seu trabalho desse modo. Trabalhe duro. Não importa quão humilde seja a tarefa, é nosso serviço a Deus. Se isso é verdade sobre abrir valas ou lavar pratos, certamente é verdade quando se trata de criar os nossos filhos. Eu tinha uma congregação de 3 membros ali mesmo na minha casa, uma escola bíblica com 3 estudantes matriculados. Quando encaramos o cuidado do lar como escravidão, ele se torna exatamente isso, uma escravidão. Mas se o vemos como nosso dever para com Deus, ele se torna uma alegria e um deleite. Lembro-me de minha mãe me dizer que nunca reclamava por estar ocupada em casa, porque via aquilo como sendo o seu dever. Se sua casa está desorganizada e bagunçada, ou até mesmo suja, você não está honrando a Deus em seus deveres como esposa e mãe. Devemos aprender a administrar nossa casa. 1 Timóteo 5,14. É nosso dever perante Deus e devemos fazer isso bem feito. Certa vez, quando meus filhos ainda eram bem pequenos, recebi a visita de uma mulher. Como você mantém a sua casa tão limpa? Ela perguntou. Pensei por um momento e lembro-me da resposta. Trabalho duro, muito duro, o tempo todo. Que mistério, que segredo! Comprometer-se com uma casa limpa e filhos limpos exclui muitas outras atividades. Pode significar pouco tempo para ler romances, ligações telefônicas não muito longas e pouca vida social. O lar e os filhos são a prioridade. Dar banho nas crianças, vesti-los com roupas limpas, alimentá-los e ensiná-los são partes de um trabalho de tempo integral que requer planejamento, estamina e um coração comprometido com a obra. Trabalhar duro é bom para nós. Isso nos fortalece e edifica o nosso caráter. A preguiça é um mal não somente destrutivo, mas que sempre se faz acompanhar por outros pecados. Ela destrói nossas famílias e desonra a Deus. Quando você trabalha duro no lar, não tem tempo para assistir a programas degradantes na televisão. Não tem tempo para gastar o seu dinheiro de modo irresponsável. Não tem tempo para jogar fora no telefone. Suas mãos estão cheias demais com o seu serviço. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo
que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3, de 11 a 13. Trabalho duro sempre dá frutos no devido tempo. Filhos que são amados, alimentados e cuidados, e que são ensinados a amar a Deus, crescem para se tornar santos produtivos na casa do Senhor. Certamente não quero dizer com isso que tal obra exclui toda leitura recreativa ou visitas. Tudo pode ser exagerado. As crianças são mais importantes do que a sua agenda particular de limpeza, e todas nós precisamos descansar. As mães devem ser capazes de discernir quando é hora de deixar o trabalho de lado. Mas tal como nosso trabalho é para o Senhor, também nosso descanso deve ser para Ele. Esse princípio ajuda a estabelecer diretrizes para o trabalho e o descanso. O Senhor abençoa meu descanso a fim de que eu realmente possa aproveitá-lo, e abençoa o meu trabalho para que eu possa realizar frutífero. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estáis servindo. Colossenses 3, 23 e 24. Número 2. O pecado de ter de saber. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. 1 Timóteo 5, 13. Essa passagem se refere à tentação de que as viúvas mais jovens encontram quando não têm marido em casa para prover o equilíbrio de que necessitam para centrarem-se no lar. Mas, certamente, outras mulheres na comunidade cristã são tentadas a seguir igualmente tagarelas. Ele pode parecer inofensivo, mas a Escritura menciona esse pecado junto a outros de grande porte. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. 1 Pedro 4,15. Como é a mulher intrometida? Na passagem de 1 Timóteo, é a mulher que se deleita com os negócios de outrem. Ao invés de se preocupar com a sua própria casa, seus próprios deveres, sua própria família, a intrometida está interessada nos negócios de outrem. Ela se ocupa em adquirir e repassar informações. Obviamente, contar tais coisas é pecaminoso, mas saber delas pode ser igualmente pecaminoso. Vamos voltar e examinar como uma mulher se torna intrometida. Primeiro, ela deve aprender a viver ociosa, como diz o nosso texto. Mas como uma mulher aprende a viver ociosa? A figura parece contraditória. Sugeriria que ela aprende por meio do estudo meticuloso de como evitar os deveres que Deus designou para ela. A intrometida em formação tem de evitar seus deveres domésticos em favor da agradável tarefa de fazer visitas, entre aspas. A mulher que Paulo descreve está perambulando pela vizinhança. É muito fácil deixar tarefas inacabadas e passear por aí. As mulheres que a tagarela visita não podem ver as montanhas de roupas para lavar ou o chão sujo da cozinha. Enquanto a intrometida vagueia de casa em casa, está longe da ociosidade. Ela está ocupada, juntando informações sobre os negócios dos outros. E a mulher intrometida moderna vagueia de casa em casa? Ah, pode apostar. Aqui para um café, ali para um almoço. Percorre a cidade, entrando nas casas e examinando o que vê. Ou pode estar ocupada falando pela janela, enquanto tira a roupa do varal. As notícias que recebe aqui, as repassa com todo gosto ali. Isso também lhe rende muitos convites para frequentar estudos bíblicos ou reuniões de oração. É claro que a tagarela moderna não se contém caso não disponha dos meios para vagar pela cidade. Ela tem um método bem mais conveniente, a internet. A intrometida de nossos dias pode estar muito ocupada, conversando por horas ao longo do dia. Esse tipo de ociosidade pode produzir fadiga, mas não produz o fruto que Deus requer.
Não é possível ter uma rotina como essas sem negligenciar os deveres apontados por Deus. Como a intrometida realiza suas visitas? Ela faz muitas perguntas e é uma boa ouvinte. Ela faz perguntas que são impertinentes e até vexatórias, mas raramente ofende por parecer estar genuinamente interessada. Nenhum detalhe é insignificante para ela. Seu deleite é oferecer deliciosos bocados e muita informação sobre os outros, sem que ninguém tenha perguntado. Já que a cabeça dela está tão cheia de questões alheias, aquilo que é fato e o que é rumor facilmente se confundem. Ora, ela se tornou não só uma intrometida que repassa as notícias, mas um intrigante repassando fofocas. Enquanto isso, e as roupas sujas? E o jantar que não foi feito? Será que ela tem mesmo esse tempo todo livre? Algumas preocupações surgem imediatamente. Primeiro, veja se você não é uma intrometida. Se estiver trabalhando duro em casa, cumprindo fielmente os deveres recebidos de Deus, então você tem pouco tempo para agir de forma tão tola. Entretanto, recorde as suas conversas recentes. Você chegou a se envolver com questões alheias? Fez perguntas que realmente não eram da sua conta? Você passa adiante informações sobre a vida de outras pessoas? E talvez a questão mais relevante: você se deleitou em ser a primeira a saber e a primeira a contar? Em segundo lugar, você tem uma amiga que é tagarela? Cuidado! Você pode se deixar levar por esse mau costume. Não a escute repetir todas as novidades. Peça licença quando a conversa for inapropriada. Você tem um grupo regular com o qual visita e tem comunhão? Um grupo de educação domiciliar, ou de costura, ou de bordado, ou de leitura? A conversa gira em torno de um conteúdo ou normalmente é sobre a vida de alguém? Talvez você deva sair desse grupo, se ele for dominado por gente tagarela. Tais pessoas são rápidas em criticar os filhos, os métodos de educação e etc., daqueles que não estão presentes. Elas irão falar abertamente aquilo que jamais diriam se as pessoas a quem se referem estivessem presentes. Finalmente, se você conhece alguém que é tagarela e intrometida, mantenha distância. Tenha cuidado quanto ao que fala para ela. Presuma que tudo o que você disser irá circular pela comunidade. Isso deve motivar você a ser discreta. Tenha cuidado com o que diz sobre a sua família e especialmente sobre o seu marido. Certifique-se de que seus comentários são sempre respeitosos, gentis e honram a Deus. Esse tipo de notícia não é tão divertido de repassar. Até o próximo áudio.